Olá para você que acompanha neste momento o programa Trabalhador em Ação. Estamos ao vivo pelo nosso site e você acessa pelo www.trabalhadoremação.com.br. Você também assiste o programa Trabalhador em Ação nas mídias sociais, na nossa página no Facebook, no Twitter e no nosso canal no YouTube. O entrevistado de hoje é o Oscarlino Alves, presidente do CISMA e coordenador do Fórum Sindical. É um prazer recebê-lo novamente aqui nos estúdios do programa Trabalhador em Ação, você que já veio em outras oportunidades. Hoje o estúdio praticamente diferente. Muito bonito, muito legal, um prazer estar aqui com vocês, Igor. Cumprimentar meu amigo Wilson, lá o seu operador de estúdio aqui, esqueci o nome dele, mas é um menino que Wesley, um abraço para o Wesley também, que está aí sempre com vocês aqui. E cumprimentar a todos que nos assistem nesse momento pelo canal Trabalhador em Ação. Correto. Oscarlino Alves, como foi a reunião do Fórum Sindical? O que foi discutido? Foi realizado no último dia 11 de abril. Então, essa reunião ela foi convidada pelo atual secretário de Planejamento e Gestão, né? A pessoa que ocupa a cadeira hoje, um funcionário de carreira da categoria do Sistema Desenvolvimento Econômico e Social, carreira do Desenvolvimento Econômico e Social, e ele nos convocou para fazer alguns comunicados, né? Na verdade, nós fomos convocados para fazer alguns comunicados. E dentre esses comunicados, foi falado sobre direitos funcionais, né? Sobre as nossas rotinas funcionais, são mudanças, né? Alterações na nossa rotina funcional que são comuns às várias categorias, a todas as categorias do Poder Executivo. Então a gente se reuniu, teve uma boa presença dos dirigentes sindicais, dos líderes sindicais, nós fomos escutar lá o que o secretário tinha para nos dizer. Dentre as coisas que ele nos apresentou, nos deu garantia das progressões de carreira, né, de continuar fazendo a evolução das progressões de carreira, e disse que vai fazer algumas alterações, propor algumas alterações através de decretos. Na verdade é imposto, né? Ele não está nos consultando. Na verdade ele está impondo uma situação que é poder discricionário de gestor. Eles estudam ali através da equipe e aí através de decreto eles colocam as imposições. Dentre elas é a questão que nos apresentou do gozo da licença-prêmio. Servidor público, pela legislação vigente, o servidor público a cada 5 anos de serviço prestado, isso sim é um grande benefício que o servidor público tem, que o trabalhador da iniciativa privada não tem, infelizmente, que é trabalhar 5 anos ininterruptos e receber uma licença-prêmio de 3 meses, né? Uma licença como se fossem umas férias remuneradas. Isso é histórico, né? E aí as pessoas, como a gente está numa situação muito precária, faltando mão de obra, o trabalhador passa desatento, a gente acaba não gozando a partir dos 5 anos do direito adquirido. Isso aí vem se acumulando para milhares de trabalhadores. Então, fica lá 3 meses, 6 meses, 9 meses, ou seja, 15 anos de carreira. A pessoa está com 15, 20 anos de carreira, tem 1 ano de licença-prêmio, ele não goza. A hora que ele vai se aposentar, ele é obrigado a gozar essa licença-prêmio, aí ele não faz o gozo, aí ele vai aciona o Estado na Justiça, e a alegação principal do secretário de Planejamento e Gestão foi que isso está gerando um grande passivo financeiro para o Estado. E para evitar isso aí, ele está colocando regras para o gozo. Então, você adquirir o direito vai ter um tempo, um prazo lá para fazer usufruto desse benefício que a gente tem, né? Falou um pouco da avaliação de desempenho, porque nós passamos por uma avaliação anual, chama avaliação de desempenho, onde um grupo de servidores e de chefia nos avaliam como é que está o nosso desempenho. Ele acredita que precisa enrijecer mais um pouco essa avaliação de desempenho. Foi a opinião dele, né? A gente escutou atentamente. E foi as principais diretrizes que ele passou na reunião foi essa. Aí chegou no finalzinho da reunião, os ânimos se acirraram um pouco e a gente quis discutir a RGA. Nós queremos saber da RGA do Poder Executivo. Todos os poderes, Legislativo, Judiciário, Ministério Público,
Assembleia Legislativa, o pessoal está recebendo as RGAs. RGA, na verdade, é o seguinte, está todo mundo recebendo a conta, viu, Igor? Correto. A conta da energia elétrica aumentou em 11% na segunda-feira. Dia do aniversário de Cuiabá foi um grande presente que nós recebemos aqui no estado de Mato Grosso, no aniversário da capital, 11% nas costas, né? Quem está pagando a conta é o cidadão. É embutido imposto nessas contas de energia elétrica, e são milhões que são arrecadados, que são embutidos lá, ICMS, PIS e COFINS, né, que é embutido. E aí, as contas estão chegando, as contas estão mudando, combustível aumentando, e nós temos um fator protetivo com relação ao período inflacionário. Tanto os trabalhadores da iniciativa privada, que os senhores que nos assistem também, neste momento, servidores públicos, e tem do serviço público que a gente tratou como revisão geral anual, que é previsto na Constituição Federal. A revisão geral anual no estado de Mato Grosso, que a gente tem uma tese que o estado de Mato Grosso não está em calamidade financeira, não está em crise, o governador só precisa mexer, como ele tem aí mostrado interesse em mexer, mas precisa mexer no todo, não é só penalizar uma faixa dos contribuintes, né, dos colaboradores, que é o Poder Executivo, somos nós, policiais, profissionais da saúde, da educação básica, do ensino superior, os profissionais do meio ambiente, os profissionais do PROCON, que defende o consumidor, os profissionais da área meio, desenvolvimento econômico e social. Então são várias categorias aí, o próprio pessoal que fiscaliza, o pessoal que ajuda a arrecadar o recurso, nós estamos sem RGA. E aí a conta está chegando e o poder de compra nosso está indo embora pelo ralo. A inflação está comendo e a RGA nossa não está sendo paga. Nós quisemos discutir isso com o secretário e ele meio que acirrou os ânimos lá e disse que não queria discutir algo que estava fora da alçada dele, mas a gente acredita que faz parte da alçada sim desse secretário também, porque ele é de planejamento, ele que planeja as ações, faz o orçamento, né, manda as leis orçamentárias através da pasta dele. E a folha de pagamentos é preparada pela Secretaria de Gestão, que ele acumulou 2 secretarias. Então ele está com uma super secretaria. Mas aí ele meio que se esquivou dessa conversa e, graças a Deus, nós já tivemos ontem uma reunião do Conselho de Previdência, lá onde está o MTPREV, que tem os conselheiros, chefes de poder e representantes. Nós conseguimos falar lá pessoalmente com o governador prontamente, o governador Mauro Mendes, prontamente ele disse que vai estabelecer uma agenda para já na próxima semana a gente conversar, e é o que a gente quer conversar. Nós queremos conversar sobre os nossos direitos. O RGA que não pagou, a última RGA do ano 2018, que ficou pendente do governo pelo táxi, e agora o governo Mauro Mendes que suspendeu por 2 anos, 2019 e 2020, mas nós precisamos ter maturidade, sentar e ver o que é possível a gente avançar nessa conversa, jogar uma pá de cal, pelo menos acenar uma paz aí, para que aconteça aí, pelo menos o primeiro ano, para a gente observar aí o que vai acontecer no governo, a gente cobrar a execução das políticas públicas, mas nem tão pouco a gente deixar de receber os nossos direitos. Correto. Aline, a pergunta que eu faço a você é com relação ao que foi prometido da gestão do Pedro Táxi. Ele conseguiu pagar, principalmente para o sindicato ao qual você preside, para esses funcionários do sistema de saúde, o RGA que ele tinha prometido, porque ele parcelou praticamente. Na verdade, foi uma das maiores... eu considero, porque eu sou da categoria de saúde, eu posso falar pela minha categoria, né? Para isso eu fui eleito, legitimado, para falar pela minha categoria. Os grandes fatores críticos de sucesso no governo Pedro Táxi foram 2. Ele, de forma desnecessária, ele criou uma celeuma em torno da RGA em 2016, ele enfrentou a maior greve do serviço público do estado de Mato Grosso, da história, né, 40 dias, a educação prolongou um pouco mais para 60 e poucos dias, nós ficamos 40 dias parados, né, e o que era zero, que ele não queria pagar os nossos direitos da RGA, ele pagou, mesmo que parcelado, o parcelamento nos traz prejuízo, porque quando ele estratifica em várias parcelas, ele está parcelando algo que a gente já corroeu os nossos salários no ano anterior, que era para implantar na database maio. Então ele foi cumprindo meio que a reboque, né, e a gente teve que fazer um enfrentamento. A gente não gostaria, acho que o sindicalista base que gosta de fazer greve é burro, né?
Acho que a gente não somos burros, porque a gente gasta energia. Se a gente pode resolver no diálogo, é melhor resolver no diálogo, porque as leis estão aí, vigentes, claras, tem que ser cumpridas. Aí se a gente coloca o carro na rua, se a gente vai manifestar, se a gente vai protestar, tem algumas pessoas que acham interessante usar isso como palanque, mas não é o caso do Fórum Sindical. O Fórum Sindical tem utilizado das ferramentas institucionais sindicais com muita responsabilidade social e fiscal, porque você gasta dinheiro do sindicato. Então não dá para você ficar o tempo todo lá fazendo esse enfrentamento. Mas o governador pagou para ver, não queria pagar na database de maio, nós nos organizamos, ele só deu força para o Fórum Sindical à época, o Fórum Sindical, nós fizemos a maior greve do estado do Mato Grosso e chegou na última RGA, já para ele cumprir, e aí eu não disse qual foi o segundo fator crítico de sucesso. O primeiro foi a RGA e a CELEMA criada desnecessariamente com mais de 100 mil servidores públicos, né? Porque até aposentado recebe a RGA, um fator de correção do salário contra a inflação. E aí a saúde pública, que é a nossa área, ela ficou a desejar, sucateamento, precarização, relações de trabalhos corroídas, organizações sociais que permaneceram na gestão. Infelizmente, a gente apontou desde o início do mandato, nós sentamos com o governo Pedro Táxi Sindicato, apontamos quais eram os 7 itens estritamente necessários. Nós estamos inteirando agora, em abril, já no governo Mauro Mendes, nós estamos inteirando 17 anos sem concurso público. Nós estamos com mais de 2 mil contratos temporários e a gente não é contra o trabalhador. Contrato temporário, o trabalhador está num contrato precário, ele está precariamente ali de forma temporária. É essa precariedade que atrapalha a saúde pública. Por quê? Porque quando você contrata temporariamente, a rotatividade ela aumenta. Então, esse trabalhador, você não consegue investir nele. Na saúde pública, você não pode ter um fator de alta rotatividade, um fator produtivo de alta rotatividade. Por quê? Porque você tem que investir em capacitação, formação, e esse trabalhador tem que ter uma carreira ao longo do tempo. Que é aí que se fala, funcionário e carreira, aquele que faz concurso público. Por que é o benefício do concurso público na saúde? Para esse trabalhador permanecer durante uma carreira, durante 20, 30 anos, um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um nutricionista, um fisioterapeuta, um assistente social, né, um biólogo. Então, são várias profissões da nossa categoria que a gente defende, que o nosso sindicato é legitimado para defender, a mais completa do Estado. Ao contrário dos municípios que é estratificado em vários sindicatos. Então, é isso. Foram esses 2 fatores críticos de sucesso. O governo Pedro Táxi foi aos trancos e barrancos, chegou no último ano, não pagou a RGA de 2018, teve aí o aval do Tribunal de Contas e a gente acredita que houve uma articulação não tão técnica, mas política para fazer a contenção disso na época da eleição. Isso começou a ser desencadeado em maio de 2018, né? E é o que a gente quer discutir com o governador agora. Eu acho que na administração pública existe o princípio da continuidade. Você não pode pegar as ações que um governo vinha desenvolvendo, engavetar e começar do zero. Então você tem o princípio da continuidade na administração pública, assim como os outros princípios. O que a gente quer discutir com o governador é isso. Sentar à mesa de forma madura, por quê? Porque os duodécimos que estão indo aos poderes estão indo dinheiro demais para lá que sobra. Então eles têm margem para pagar todos os direitos funcionais e investir na estrutura dos poderes, do Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa. E nós estamos sem dinheiro para investimento e sem recursos para pagar os direitos funcionais dos milhares de trabalhadores das várias categorias. Então a gente quer sentar e saber de onde que a gente pode tirar. Eu acho que a governadora, poucos dias atrás, conseguiu a aprovação de um empréstimo de R$1 bilhão, né, com o aval da Assembleia Legislativa. Essa mesma Assembleia Legislativa, que apesar de ser uma nova legislatura a partir de 1º de fevereiro, a passada, derrotada nas urnas, aprovou todo esse pacote, que a gente considera um pacote de maldades contra o trabalhador. Aprovou isso aí, e aí a gente quer sentar com o governador desarmado e tal, para a gente saber se a gente consegue colocar na pauta, principalmente essa RGA do governo Pedro Táxi, que está lá suspensa pelo Tribunal de Contas, e aí a gente vai paulatinamente ajustando. E a outra é o 13º salário, que nós fomos pegos desprevenidos também. O governo de Silval Barbosa estipulou a estratificação do 13º, que é pago em dezembro,
em 12 folhas para pagar no aniversário do servidor, e isso não é benefício para o servidor, quando ele estratificou em 12 folhas, foi para melhorar a situação do caixa do governo, do Estado. E aí estratificou em 12. Isso aconteceu em 2013, o governo Pedro Táxi só cumpriu. Apesar de estar pagando no mês subsequente, atrasando o 13º, mas veio pagando aos trancos e barrancos. Chegou agora no governo Mauro Mendes e falou, não, estou com dificuldade de caixa, só vou pagar em dezembro novamente. Quer dizer, aquele servidor que recebeu no aniversário dele lá em janeiro de 2018, ele não recebeu em janeiro de 2019, só vai receber em dezembro. Aí deu um gap de tempo de quase 2 anos. Muitos trabalhadores estão com a corda no pescoço, deu de endividamento alto. Esse trabalhador foi lá e pegou o 13º na segurança do que o governador falou em campanha, o governador Mauro Mendes, quer pagar nossa RGA, quer pagar todos os nossos direitos funcionais, não falou dos detalhes, né, de como que ia ser pago isso aí, e aí essa pessoa foi lá no banco e adiantou. O 13º é um cheque em branco. Você vai lá no Banco do Brasil, você vai lá na Caixa Econômica, no seu banco lá, às vezes alguns fazem portabilidade, ele vai lá e empresta. Por exemplo, ele tem 3 mil reais para receber de 13º. Ele vai lá e adianta esse 13º, só que está contando o juros de todo esse tempo. Chegou na data do aniversário, o banco não quer saber. O banco vai lá e resgata. Muitos trabalhadores com salário atrasado, o governo está pagando parcelado, e está sem receber o 13º, está com a conta toda estourada, com a vida financeira toda arrebentada. É isso que nós precisamos conversar com o governador. Ele que é o chefe do Estado, nós estamos sob a custódia desse chefe de poder, e ele tem que tratar a gente como os outros chefes de poderes tratam os demais servidores públicos, pagando todos os seus direitos funcionais. Tem uma mensagem aqui do nosso internauta que mandou via WhatsApp, Guilherme Amorim, do bairro Alvorada. Com a eleição do deputado João Batista à estadual, facilitou a luta contra o Estado para manter esses direitos? Como que é o nome dele? Guilherme Amorim. Guilherme, um abraço, né? Foi boa a sua pergunta, pertinente a sua pergunta. Primeiramente, a gente tem que mudar um pouquinho a conotação da sua pergunta, porque a gente nunca, nós somos servidores públicos, nós nunca estaremos contra o Estado. Nós divergimos das gestões, dos governos, né? Então, a eleição do deputado João Batista, que a gente colaborou para esse status quo que a gente goza hoje, porque nós temos um projeto para Mato Grosso, nós temos um projeto para a política, porque tudo começa pela política. Nós temos um projeto para Mato Grosso, onde tem a nossa companheira Gisela Simona do Procon, que é uma das personalidades hoje, onde a gente vive também uma vida partidária, nós vivemos uma vida técnica sindical. A vida técnica e sindical, ela é segregada, ela é separada da vida política, mas nós temos que colocar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida, a nossa iniciativa, a nossa energia em prol do Estado de Mato Grosso. Nós estamos cheios de bandidos no poder, nós temos quadrilhas no poder, está aí. E Mato Grosso, infelizmente, ao contrário do Rio de Janeiro, não tem ninguém preso. Em Mato Grosso não tem ninguém preso. Nós temos vários criminosos que passaram a usar tornozeleira eletrônica, saquearam os cofres públicos, rasgaram a Várzea Grande, rasgaram Cuiabá, que agora está tampando Cuiabá e coitada da Várzea Grande, dos munícipes, dos comerciantes em torno dessa linha, desse VLT, que roubaram, assaltaram o Estado de Mato Grosso. Criaram um elefante branco do estádio, uma arena, destruíram o Verdão, que era o Estado, patrimônio do Estado. Um estado lindo, maravilhoso, ainda acharam um lençol freático lá, tiveram que botar panos quentes, só para demolir o Verdão, mais de 100 milhões. Construir a Arena Pantanal, que ainda não está acabada, que está cheia de problema estrutural, lá, só os painéis eletrônicos lá, mais de 100 milhões que não funcionam, que vira e mexe está com problema lá, e não tem manutenção, você entendeu? 700 milhões no elefante branco. Por que o pronto-socorro, o meu pronto-socorro, que virou uma novela aqui em Mato Grosso, que começou lá na gestão do Mauro Mendes, já passou do Mauro Mendes, entrou no governo Pedro Táxi, está na gestão, eu digo Pedro Táxi porque ele faz parte do consórcio ali do rateio, né, dos investimentos ali, no novo pronto-socorro. Já entrou na gestão Emanuel Pinheiro e não tem um horizonte, não inaugura o trem, não dá oportunidade lá para os trabalhadores que estão lá sofrendo há anos como heróis lá no pronto-socorro, para transferir esses trabalhadores lá, povoar de trabalhadores a nova instalação do pronto-socorro e colocar essas pessoas para trabalhar ali. Está me cheirando
que eles estão querendo deixar essas pessoas lá naquela sucata lá, antes de reformar, e contratar tudo de pessoas novas aqui no novo pronto-socorro. Isso é injusto. Então, o deputado João Batista, que foi eleito deputado estadual, é claro, com certeza, melhorou muito a vida. E não é só o deputado João Batista. O deputado João Batista é nosso. Tem o nosso DNA de sindicalista, tem o nosso sangue. Essa semana, inclusive, nós fizemos uma reunião, nós vamos começar um projeto aí por Cuiabá, nós vamos ter um projeto para Cuiabá, Várzea Grande, muitos municípios do estado de Mato Grosso, né, que tem pessoas sérias, tem deputado Barranco, tem o deputado Lúdio, tem o deputado Eliseu Nascimento, que é servidor público também, o delegado Claudio, então melhorou muito. Tem o Ulisses lá, que ele já é um deputado jovem lá, ele tem tem sua linha de trabalho ali, de enfrentamento ali na Assembleia Legislativa, já melhorou muito. Nós enfrentamos lá uma oposição pequena e às vezes até difícil de se dizer oposição, mas de 3, 4 deputados na legislatura passada, né? Porque a gente, às vezes... Esses deputados que você citou, eles ajudam esse movimento, o seu movimento, os outros movimentos sindicais? Ajudam com certeza. Na verdade, a gente já tem o deputado Paulo Araújo também, que parece que seja da base do governo, o deputado Paulo Araújo. As proposições que a gente tem visto, esses deputados começaram a andar. Deputado da Comissão de Saúde, o deputado Paulo Araújo, o deputado Lúdio, andando as unidades, fiscalizando as unidades de saúde, que é onde o lugar do deputado estadual é lá, verificando o problema para fazer proposição dentro da Assembleia, fiscalizando como é que está executando o dinheiro público. O deputado João Batista, que não sai da área de segurança pública, ele é do sistema penitenciário, está lá juntamente com o Claudinei e tal, visitando os órgãos. Esse é o papel do deputado estadual, para isso que eles ganham bem. Eles não estão cumprindo mais do que a obrigação deles, mas já mudou muito. A roupagem, a nova cara da Assembleia já mudou muito. Mas, infelizmente, ainda ficou um resquício de ainda deputados que fazem os arranjos, né? A organização em torno dos interesses privados, de grupos, né? Ali dentro da Assembleia Legislativa, que é isso que precisa ser mexido. Precisa dar um aval para o governador, mexendo precisa ser mexido. Se tem corrupto, combater a corrupção, aonde tem sonegação de impostos, não é só o cidadão que tem que pagar embutido, porque o cidadão como nós, como você, como esse que está nos assistindo, quando ele vai numa prateleira de supermercado, o pobre e o rico, quando pega um pacote de arroz, está pagando, é injusto, isso também já é injusto, está pagando embutido ali ICMS, ali naquele produto final. E é esse que é o interesse de quem produz, não quer pagar mais impostos, quer transferir nas costas dos grupos familiares, dos consumidores, os impostos. Tanto é que a bebida é alto o imposto, cigarro é alto o imposto, medicamentos é altíssimo imposto, energia elétrica é altíssimo imposto. A hora que você vê esse grupo de contas, de ICMS, de impostos embutidos, o que o governo arrecada dessa arrecadação própria é muitas vezes maior do que se paga o agronegócio, que não paga impostos para exportação, não paga ICMS. E a gente sabe que tem sonegação, tem lavagem de produto, que parte dessa produção não embarca para exportação. Isso é conversa que a gente escuta da própria fiscalização, que não tem corpo hoje para fiscalizar. Os nossos colegas, os nossos companheiros lá da Cefaz, das carreiras ligadas à Cefaz, nos alegam que não tem estrutura. Está tudo sucateado, arrebentado, os caras têm sido heróis. Os caras têm sido polícia nas rodovias e nas barreiras aí. Os caras estão ameaçados de hora que eles param o caminhão lá de tomar um tiro lá e morrer. Porque o troço está assustador. É isso que o governo, que a gente quer o governo fazer, porque nós não torcemos contra o governo. Nós não estamos torcendo contra o governo. Nós temos alguns embates e alguns enfrentamentos por discordância em algumas coisas na condição, porque nós que somos os técnicos, nós que somos a força motriz do Estado, é o servidor público, nós sabemos o que fazer. Mas ninguém está ali para fazer caridade, né? Ninguém está para fazer ali, quem assumiu o governo do Estado não é Chico Xavier, né? É um grupo político que assumiu o governo do Estado do Mato Grosso, é um grupo político que assumiu o Brasil, que nós estamos vendo as ameaças, o trabalhador, lá com a reforma da Previdência, com a proposta de reforma da Previdência, que penaliza
todos os trabalhadores do Brasil, e a gente sabe que a mesma conta lá em nível federal, desoneração da produção, não paga imposto, tem um grupo de deputados lá que defende esse interesse lá dos 513, que está na maior mordomia lá em Brasília, 81 senadores, né? E aí você vê que tem um grupo de interesse agora de trabalhador mesmo, que se exploda, nós vamos fazer a reforma, porque o troço estourou. Nós não vamos cobrar os sonegadores, são bancos aí que devem, isso é estoque, né, da dívida, do déficit previdenciário, e não se procura uma outra solução, procura a solução pela despesa, aumenta impostos na carga nas costas do trabalhador e não se olha para a ótica da receita. Mato Grosso precisa olhar para a ótica da receita, porque fica acusando direto o servidor público de que aumentou a folha exponencialmente, aumentou também a arrecadação, mas não na mesma proporção. Essa conta está errada. Precisa melhorar a eficiência da arrecadação, da receita do Estado, para dar conta, porque a despesa não tem jeito, a despesa aumenta, a inflação acontece. Correto. Oscar Lino, uma pergunta do Antônio, que morador do bairro Porto, que está nos assistindo pelas nossas mídias sociais. É a última pergunta, né, até porque o nosso tempo é curto. Você é da área da saúde, como você vê a saúde em Cuiabá e no estado de Mato Grosso? O Antônio. Antônio, obrigado pela pergunta, um abraço. Antônio, você é um morador dos bairros mais antigos, a origem do nosso município. Quero dizer para você que eu sou cuiabano, de Chapa e Cruz. Minha mãe é do bairro do Baú, e meu pai é de Barão do Melgaço, né? Então, como é que a gente pode ver? Uma lástima, lamentável a situação da saúde pública. A gente vê o compromisso que os governantes têm, porque esse dinheiro é arrecadado nas suas costas aí. Nós precisamos priorizar. A saúde pública no governo Pedro Táxi não foi tratada como prioridade, a gente viu, não teve essa energia, não teve. Nós fizemos cirurgias de catarata que foram boas, a gente não faz essa apologia diferente, mas nós fizemos cirurgia em carretas. Não podemos admitir um negócio desse no Sistema Único de Saúde, no SUS. Nós temos que implantar serviço, nós temos que cuidar do que está implantado, nós temos que fazer a manutenção do que a gente tem. Santa Casa fechada. Não importa a questão dos gestores, ou que desviaram, não sabemos o que aconteceu, ou que não teve a capacidade de gestão para gerir essa unidade pública. O que precisa ser feito agora é deixar isso de lado, fazer o que precisa ser feito. O Ministério da Saúde sinalizou aporte de recursos aqui, desde que se fizesse um plano de contingência, isso não foi feito ainda. Os governantes sinalizaram para que a Assembleia Legislativa, que está sobrando dinheiro lá, sobra dinheiro na Assembleia, a Assembleia não está fazendo favor nenhum, tá? De colocar dinheiro lá na Santa Casa, o governo fazer mais um aporte, a Prefeitura fazer o aporte, porque atende principalmente os municípios de Cuiabá, né? E pagar o salário desses trabalhadores que está mais de 6 meses, o pessoal passando necessidade, passando fome. Nós fomos lá ajudar o pessoal lá na manifestação, é para isso que serve o sindicato, para manifestar, porque o trabalhador ele quer trabalhar, ele não quer só receber salário, ele quer trabalhar, porque ele sabe que se ele não trabalhar e não prestar o serviço, ele não vai receber o salário dele, ao contrário desses que prestaram o serviço e não receberam 6 meses. Você vê o Hospital Júlio Miller, lá na Estrada de Santo Antônio, longe pra caramba, né? Uma obra que foi colocada com pouco estudo lá na época, porque apareceu um lençol d'água ali e a coisa virou problema crítico, que é, olha só, a capacidade que a gente tem instalada de engenharia no estado de Mato Grosso, estado rico, nós não temos capacidade de resolver o problema de um dreno de água lá no Hospital Júlio Miller. Está lá a obra abandonada, cada tempo que vai passando vai se sucateando. Exemplo do que aconteceu lá no governo Júlio Campos, no Hospital Central, que foi uma das obras que a gente tem que dizer que o governo Pedro Táxi fez, que foi lá o novo centro de reabilitação, que é de primeiro mundo. Lá só está faltando trabalhador, porque não faz um concurso público. Mas o centro de reabilitação do Aquino Correia, que saiu lá da frente do Dutrinha e que foi lá para o Hospital Central, que é aí no Centro Político Administrativo, quem tiver precisando de reabilitação, procure o centro de reabilitação do Aquino Correia, que é muito bom. Aquilo que é bom, a gente tem que bater palma e mostrar o que funciona. Saúde pública, o pessoal ainda continua depositado naquela sucata do pronto-socorro, né? A regulação, o Hospital São Benedito é um hospital de portas fechadas, que é utilizado
para cirurgias, né, eletivas e de alta complexidade, média e alta complexidade. Cidadão matogrossense, governante não está fazendo favor nenhum para vocês. Tem dinheiro, aporte de recursos do Ministério da Saúde, tem arrecadação do seu IPTU, dos impostos que você paga, da multa que você toma aí no trânsito, desse festival de multa que você toma, porque você passa num quebra-mola ali eletrônico, 1 segundo, eu tomei 2 multas. Um segundo, está escrito lá na multa, 1 segundo está falta da minha placa do meu carro, cada multa dessa é 300 e poucos reais, né? Aí tem um governo do estado de Mato Grosso que tem que ter responsabilidade com os munícipes também, por quê? Porque nós temos um déficit de leitos, gente. Eu vou arredondar o número, 200 leitos na Santa Casa. Santa Casa, 200 anos, salvando gente, já me salvou também quando era pequeno. E aí essa é a resposta que os governantes estão dando para a gente. Nós precisamos de pulso, nós precisamos de firmeza. Nós estamos cheios de buraco, tudo bem, mas nós precisamos salvar, nós precisamos curar a gente, nós precisamos contratar a gente, empregar a gente, pagar salário atrasado, pagar direitos funcionais e botar essa máquina, esse parque hospitalar do estado de Mato Grosso para funcionar. Correto, Oscarlino Alves, presidente do CISM e coordenador do Fórum Sindical, agradecemos a sua presença novamente aqui no programa Trabalhador em Ação. Muito obrigado à população, obrigado Igor, obrigado ao Wilson Cutas, né? Conselheiro municipal do município de Cuiabá, da capital. Eu sou conselheiro estadual de saúde também, né? Nós temos uma cadeira, um assento através do Sindicato de Servidores Públicos da Saúde. Muito obrigado, a gente está fazendo votos. Eu sempre converso com o secretário Gilberto Figueiredo, a gente tem uma relação amistosa, que a gente está botando uma expectativa grande no secretário que ele consiga fazer um belo trabalho e dar uma virada. A gente sabe que isso não é toque de caixa, ele apresenta uma conta lá para nós que a secretaria está devendo milhões, né? Mas que o estado de Mato Grosso é rico. O governador precisa mexer onde é necessário. Mexer naqueles que estão sonegando, naqueles que estão tendo incentivos demais sem necessidade, já passou, porque o incentivo fiscal não pode ser ad eterno, porque aí a gente já viu até o programa lá no governo Pedro Táxi, lá que permaneceu dos governos lá desde a época do governo Dante de Oliveira, que é o PDIC, bilhões que evadiram dos cofres públicos, bilhões de reais dos cofres públicos, né, para gerar empregos para a população, porque é a indústria que gera emprego. O campo não gera emprego. O campo, diretamente, ele é altamente tecnificado. Se você for olhar o campo que nós temos hoje, é o melhor campo do Brasil. Graças a esses produtores, sim. Eles investiram, acreditaram, tem equipamentos milionários rodando ali para plantar e para colher. Mas esses não são que empregam, eles fazem uma conta indireta. Mas só que a prosperidade no estado de Mato Grosso só está em torno desses 15 municípios, grandes produtores de grãos, que exportam, não pagam impostos. Ali sim gera emprego, porque eles alegam, eles compram caminhonete, eles compram alguns equipamentos agrícolas, mas, senhor, pasmem, até os agrotóxicos têm incentivos fiscais, né, para serem utilizados. Então o que a gente quer, que a gente torce, é que o Mato Grosso dê uma virada para aproveitar esse potencial, aproveitar essas riquezas que são geradas aqui e que essas riquezas, esse patrimônio, seja dividido com as pessoas. O grande problema do Brasil é a concentração de renda. Como é que você desampara uma população brasileira onde 60% dessa população que está trabalhando ganha até um salário mínimo? 60%. Temos uma massa de 13 milhões de desempregados. Como é que esses trabalhadores vão ficar sem saúde pública? Como é que esses trabalhadores vão ficar sem educação pública básica e ensino superior? A segurança atende a todos. Me responda, essas pessoas não têm renda para adquirir, essas pessoas precisam ser bem tratadas. Porque esse dinheiro gerado aí, esses salários, e a geração de empregos de empregados, e aqueles empregados geram mais impostos, volta para o ciclo econômico. Nós precisamos no socorro ao governador. Okay, obrigado, Oscarlino Alves, pela entrevista de hoje no programa Trabalhador em Ação. Agradecemos imensamente a companhia, a audiência de todos que participaram, mandando as suas mensagens pelas mídias sociais, e desejamos a todos um forte abraço e até a próxima.